Olá pessoal, tudo bem? Adriana Couto por aqui, canal Divertidamente Entretenimento para falar de Esaret. E no vídeo de hoje, episódio 200 e fragmento 201. Bora começar? No episódio anterior, nós temos o Orhun e a Hira conversando no jardim sobre o casamento estar sendo planejado para que ela seja feliz. Por isso, Orhun deixou com que ela fizesse o planejamento do casamento. E ela comenta com ele que as futuras noivas ficam animadas e estressadas também antes do casamento. Além disso, que eles esperaram um pelo outro por muito tempo e que afinal ela vai casar com ele. E ele fala para ela que ele espera que ela não esteja dizendo aquilo para convencer a ele de que ela está bem. Assim termina o nosso episódio e, começando o episódio 200, nós temos um primeiro momento onde temos Musa, Gontia e Hira ensaiando a noite de rena. E eu pesquisei um pouquinho, pessoal, sobre o que é a noite de rena para a Turquia e eu vou trazer algumas informações. A noite de rena é uma cerimônia também cheia de regras. E eu não vou dizer todas elas aqui, mas trazer só uma visão geral. Ela acontece geralmente dias antes do casamento ou um dia antes do casamento. É geralmente feita como se fosse uma despedida de solteira, feita apenas com mulheres. E a noiva geralmente está toda de vermelho. A rena é colocada na palma das mãos da noiva, com uma moeda de ouro em cada mão, e calçam-se luvas vermelhas também nas mãos da noiva. O choro, que também foi feito no episódio, é um choro que representa um sofrimento, que demonstra que a pessoa está de corpo e alma naquele casamento. Demonstra comprometimento e seriedade e é um ritual de passagem da vida de solteira para a vida de casada. É uma vida nova para a noiva. Então, essa é basicamente uma visão bem rápida sobre o que significa essa noite de rena. Então, já aqui na cena, Musa diz que a noiva deve chorar na noite de rena, mas a Hira não entendia por que se devia chorar, ela não conhecia essa tradição, visto que também ela não cresceu na Turquia, não é, gente? Ela cresceu na África e não se lembrava das tradições da Turquia. E a tradição, né, o Musa diz que ela precisava chorar. Então ele pede para ela pensar em coisas tristes e a Hira se lembra do Orhun baleado, tirando a bala naquela cabana e quase morrendo. Então, lembrando, gente, que esse foi um momento bem difícil para Hira e que ao mesmo tempo, nesse período da história, ela também percebeu o quanto ele era importante para ela e que ela não suportava a ideia a possibilidade de perdê-lo. Então, depois dessa data, foi que Hira não via mais a sua vida sem o Orhun. E ela já amava Orhun antes, mas ela não sabia muito ainda sobre o que seria essa experiência de amor, né? O que ela sentia era amor. Então ela não sabia que estava apaixonada por Orhun, embora ela já estivesse nesse momento da história lá na temporada 1. Então, durante aquele ensaio, o Orhun entra no quarto e pede para Gontia e para o Musa saírem. Os dois saem, ele fecha a porta, ele vai até Hira, levanta seu véu e ela levanta e comenta que ela tinha que chorar. Então ele enxuga suas lágrimas e diz: aconteça o que acontecer, eu não quero que você chore, ok? Então, o Orhun não está interessado em todas as regras e costumes e ele não quer saber de ver Hira chorando, ou seja, essa regra para ele não importa, ele não quer que ela siga essa regra. E ele diz para ela: agora eu quero que você descanse. Não estou cansada, disse a Hira, eu gosto disso. E
ela para de falar por um instante, ela tá sentindo algo e de repente ela sente o nariz escorrendo, né? Então o Ohum fala: seu nariz está sangrando. Então o Ohum cuida da Hira naquele momento, pede para o Musa o monitor de pressão, dispensa a Gontia, que naquela noite eles não vão ensaiar mais. Ele mede a pressão da Hira e ele quer levá-la ao médico no dia seguinte. E ela diz para ele que ela precisa descansar, que ela vai ficar bem. Então o Ohum pede para ela descansar e ele organiza a cama, prepara tudo para ela que ela se deite e que ela precisa de uma boa noite de descanso. E se precisar de algo, ele disse: eu aviso a você, falou a Hira. Então eles se dão boa noite e ele sai do quarto. E, gente, fala sério, esse é um companheiro que todo mundo queria, não é verdade? Então, o Ohum faz os primeiros atendimentos, ele é atencioso, ele é amoroso, ele é gentil, ele é cuidadoso, o que mais? Um monte de outras qualidades, mas só dentro desse momento eu pude relacionar essas aqui e, claro, podem haver outras, mas com certeza o Ohum é cheio de muitas outras qualidades. E a gente vê essas qualidades nos outros momentos, em outras cenas. Então, eu me atentei aqui apenas para essa cena. Então, depois que ele sai do quarto, ela não relaxa. Ela pega o celular, ela vê incontáveis itens que ela precisa organizar, que ela precisa escolher. E ela acha tudo muito difícil de escolher e se preocupa em como vai sair disso. Então, mostra numa outra cena que ela pega no sono e ela amanhece rodeada de revista, de livros, de anotações. E ela vê que ela está atrasada. Então, ela se levanta rapidamente, se vê no espelho e fica chocada. E a cena termina ali. Então, saindo dos quartos de manhã, o Ohum cumprimenta a Hira e ela tampa o rosto com a mão. E ela desce rápido, ele dá bom dia, ela fala: bom dia para você também, estou com um pouco de pressa. Você está bem? Você conseguiu descansar? Estou bem, não se preocupe comigo. Você não esqueceu do que eu disse, não é? Você está se cansando. Eu não quero que você se canse. E ele fica preocupado com toda aquela intensidade que a Hira tem feito as coisas. Mas ele sabe que ela está determinada. Então, numa nova cena, a gente tem os primos do Ohum. O Jihangir, olhando uma papelada, ele diz para Neva que a fortuna dos Dermihanli é maior do que eles pensavam. E ele admite que o Ohum soube investir certo. E a Neva comenta que o Ohum vai se casar e que eles farão uma magnífica surpresa no dia do casamento. E o Jihangir diz que ele não vai esperar esse tempo e que terá um verdadeiro confronto com o Ohum. Então, numa nova cena, a gente tem o Musa com o Ohum na porta do escritório. Ele encontra o Ohum ali trazendo o café e o Musa diz que está trazendo o café para ele e o Ohum, claro, pergunta por que a Hira não trouxe o café. É claro que ele não gosta, gente, quando outra pessoa vem trazer o café no lugar da Hira, então ele quer saber o que aconteceu para que ela não viesse. E o Musa diz que ela tem muitas coisas a fazer e enquanto eles estão tendo essa conversa, a Hira sai do quarto do Alítio, tampa de novo o seu rosto com a mão e sobe. E ele pergunta: está tudo bem? Sim, eu tenho que fazer algumas ligações, respondeu a Hira. E ela sobe bem depressa e ele lembra da noite anterior que o nariz dela sangrou e que ela também tampou o rosto de manhã cedo. E ele vai atrás, claro, ele não vai deixar as coisas do jeito que estão. Então pergunta se ela está bem, se aconteceu alguma coisa, e ela entra rápido no closet. E ela está escondendo alguma coisa dele. Então ele bate na porta, pergunta se está tudo bem, você está bem. Ele bate na porta do banheiro, né? Ele entra
mais no interior do closet, onde está o banheiro. Ele bate de novo. Você está aí? E ela responde, sim. Por que você fugiu de mim? Você está escondendo alguma coisa? Não, não estou escondendo nada, respondeu a Hira lá de dentro. Ele bate na porta, pede para ela abrir a porta. Ele espera, ela não responde e não abre a porta. Ele bate na porta de novo. Aconteceu alguma coisa? Bate na porta, abre a porta. Como ela não respondeu, ele força a porta e olha Hira dentro do banheiro. Ela está de costas e ainda tampa o seu rosto. E ele faz ela se virar para frente, né, em direção a ele, e pergunta o que está de errado. Você não está bem? Seu nariz sangrou de novo? Não, não sangrou. Não sangrou. Então ele aponta para o rosto dela, para a mão dela, que ela está tampando e tentando esconder, e ele fala, então por que isso? Então ela tira a mão e tem uma ferida abaixo dos lábios dela. E ela fala, apareceu um herpes. E é por isso que você está fugindo de mim? Uma noiva pode estar assim, respondeu a Hira. Olha, e se não passar até o casamento? Não posso sair em público assim. E eu não queria que você me visse tão feia. Então ele pega na mão dela e diz, não se anime, tipo, não ficar preocupada com aquilo, né? Ela não pode me afastar de você, ou seja, não existe desculpas, né, para afastar a Hira de Orhun. Nenhuma ferida pode estragar sua beleza. Dizemos ao Musa e ele irá imediatamente pegar uma pomada e voltará. Então ela concorda e ele diz para ela, tanto a ferida quanto o sangramento nasal são devido ao estresse. Estou lhe dizendo pela última vez, não se canse tanto, promete? Então ela concordou com a cabeça. Nisso, numa próxima cena, nós temos Gontia e Musa, que ajudam a Hira levando a pomada para ela passar na ferida. E depois que ela passa, ela cobre com a maquiagem e nem se vê mais essa ferida. E Hira está bastante preocupada em que essa ferida não esteja aparecendo. Essa ferida, gente, durante o episódio não é nada demais, é apenas para trazer um contexto de que a Hira está estressada e que o Orhun não vai permitir isso. Então, vocês verão ao longo da história o que acontece. Então, continuando o planejamento, numa próxima cena, a Hira e o Musa estão no quarto conversando sobre o planejamento e eles falam sobre a entrada dos noivos. O Musa fala que são como um príncipe e princesa. Então, eles deveriam entrar em cima de um cavalo. E durante a cerimônia, eles deveriam sentar em um trono. E como aqueles sultões, né, eles sentariam num trono. E ela perguntou, um trono? Você não acha um pouco exagerado um trono? Você tem certeza que ouviu isso certo, Musa? E ela anota aquilo também no seu planejamento. Então, numa próxima cena, a Hira entra no escritório do Orhun e ele pergunta, por que você está de pé? Você não vai descansar? E ela responde, estou cansada de descansar agora. E algo ficou preso na minha cabeça. E ele pergunta, por quê? Está ocupando a minha mente. Digamos, quando a gente entra no casamento, onde vamos ficar? Onde será? Será um lugar especial para nós, certo? E ele concorda com a cabeça que sim. Então, eu conheço isso como trono. Mas é um trono combinado ou separado? E ele fala, trono? Então, ela logo percebe que não é bem por ali. Ela já fica um pouco sem graça com aquela conversa. E então, ele fala, bom, eu acho que um trono é bem adequado, mas acho que 2 cadeiras elegantes são suficientes. Isso não é um exagero? Ela falou. Eu disse isso. E ele pergunta, o que você disse? Alguém me disse que o casamento circassiano não pode acontecer sem um trono.
Pensei comigo mesma, algo assim poderia ser? Então, estou feliz de ter perguntado a você. E ela fala, eu recebi minha resposta, deixe-me ir agora. Então, enquanto ela vai saindo, ele segura ela pelo braço, ela se volta de novo para ele e ele pergunta, como está? Ele está se referindo à ferida da Hira. Está melhor, passei pomada, passará rapidamente. Que bom, nosso herpes se foi. A pomada funcionou, está quase acabando, disse a Hira. Sim, eu vejo, ou melhor, eu confio, no sentido de que aquilo está indo embora, de que a ferida está terminando. Pomadinha milagrosa, hein, gente? Que rapidez que ela ficou boa dessa ferida, em questão de minutos. Queria saber o nome dessa pomada. Será Nebacetim, Bela? Bom, então, brincadeiras à parte, ele faz um carinho no rosto dela e diz, você ficou chateada por nada. Achei que não passaria até o casamento. E ele fala, nada faz diminuir sua beleza. Até o herpes fica lindo no seu rosto. E assim a gente termina o episódio 200. E já falando do fragma 201, nós temos a Fifi entregando de volta a pasta com o planejamento do casamento de Hira e Orhun. E ela diz que ela admite que ela a surpreendeu e diz bom trabalho. Então a Hira fica surpresa também com essa opinião da Fifi e a Fifi diz planejamento impecável. Já numa outra cena, no escritório, ele se levanta mostrando para Hira que tem uma ideia melhor. Mostra para Hira as anotações que ela fez naquele caderninho e que a Fifi tinha rasgado. E ele pergunta para ela, você se lembra disso? É assim que eu quero que o nosso casamento seja. Tudo será como queremos. E numa nova cena nós temos dizendo a Hira dizendo para o primo que ela era a Hira e o primo dizendo que ele era o Demi Hang. Então eles estão se apresentando ali do lado de fora da mansão. E o Orhun presenciou essa cena. Então Dihang fala, essa é minha irmã Neva. E Hira fala prazer em conhecê-la e Neva responde, não tome uma decisão tão cedo. Minha gente, nós temos um momento novo chegando, um momento de montanha-russa, onde essa montanha-russa começa a descer, nós teremos momentos de apreensão, de preocupação, de medo e desconhecimento do que vem pela frente. E nós não nos preocupamos antecipadamente porque nós sabemos que a história acontece assim, altos e baixos, certo? Então a gente sabe que a história é construída dessa maneira e a gente só precisa de um pouco de paciência para que as cenas vão acontecendo e a gente sabe que à medida que tudo acontece, vai desenrolando a história também. E deixemos que os fatos venham por si. Então, é isso, pessoal. Assim termina também o fragmento 201. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui o que você achou desse episódio, curte, compartilha, ativa a notificação se você não está inscrito, se inscreva, ative a notificação para saber dos meus próximos vídeos e até mais. Um abraço!